Bem, primeiramente eu vou me apresentar. Eu sou o aluno Rafael Lima Albia Bezerra, sou do Polo de Campo Grande, estou no meu penúltimo período de licenciatura em matemática e o objetivo desse trabalho é apresentar para o aluno a ideia do que são gráficos, a sua aplicabilidade, e essa aplicabilidade não é só uma aplicabilidade técnica e teórica, ela se torna também uma aplicabilidade prática, até porque no dia a dia você se depara sempre com gráficos, você se depara com gráficos em contas de água, luz, contas pessoais, você pode elaborar gráficos para um planejamento pessoal, um planejamento financeiro, né? Ou até também um planejamento de estudos, né? Enfim, você tem uma vasta gama de aplicabilidade dos gráficos. E eu quero trazer para o aluno a reflexão de como isso é importante, não só para a educação de base ou para fins de uma educação universitária, mas para o seu dia a dia mesmo. Então vamos começar falando de gráficos, fontes de consulta. É importante salientar que o quadro mural não é uma fonte extenuante. O aluno ele precisa buscar outras fontes, outros dados de pesquisa, para que o conhecimento fique mais sedimentado. Então, eu vou começar aqui com a amostra do meu gráfico. Eu vou estar mexendo aqui a câmera para melhor visualização. Mas o mais importante é que tenha uma boa visão. Primeiramente, o que é gráfico? Então, eu coloquei de uma forma bem intuitiva para que tenha a compreensão que o gráfico nada mais é do que um esboço sintético que demonstra em dados uma certa realidade. Essa realidade depende muito do que está sendo pesquisado, do objetivo em si que essa informação seja passada. Uma dada finalidade, mercado financeiro, uma pesquisa de opinião, até para fins de eleições, né? Nós estamos vendo muitos gráficos de eleições, enfim. A metodologia. Então, a metodologia pode ser uma pesquisa, uma coleta de dados ou uma dada observação. E as aplicações são várias, né? As aplicações são muito vastas, né? As aplicações nós podemos ver na matemática, no mercado financeiro, na física, como eu exemplifiquei nas próprias eleições, né? Esse ano é um ano de eleição, nós estamos em 2022, então né, nós iremos ver muitos percentuais de votos, né? Muitas informações a respeito de um determinado presidenciável, né? Na geografia, nós encontramos também muitos gráficos, né, a respeito de dados de população, né, relevo. Nós temos muitos gráficos também na geografia. E os tipos de gráficos. Então, para que o aluno tenha a percepção daquilo que é mais importante, porque existem muitos tipos de gráfico, né, eu exemplifiquei aqui apenas 5. Né? Esses 5 são exemplos de gráficos muito importantes e muito comuns que os alunos podem aí se deparar. Então, o primeiro exemplo que eu dei aqui é o gráfico de setores. Esse gráfico de setores se utiliza de uma ferramenta matemática, é importante que o aluno tenha essa percepção, né? Uma circunferência. E por que é chamado de setores? Porque cada parte da circunferência, né, na geometria plana, é chamada de um setor circular. Então, quanto maior a área desse setor, mais abrangente é determinado dado da pesquisa. Quanto menor a área desse setor, né, menor é o dado dessa pesquisa. Então, esse é o objetivo. Pode ser um dado percentual, né, um dado absoluto, né, de uma determinada pesquisa. Então, esse é o gráfico de setores, né? São setores circulares, né? Então, é essa percepção que o aluno tem que ter, né? Quanto maior a área, mais abrangente, maior informação tem dentro aí desse bojo.
Nós temos o gráfico de barras, e eu escrevi aqui o eixo cartesiano, né? Esse eixo cartesiano, ele é muito importante que o aluno tenha essa percepção de eixo cartesiano. O nome eixo cartesiano foi dado em homenagem ao matemático René Descartes. E no eixo cartesiano, o objetivo é de uma forma de duas dimensões, né? É importante salientar que dados de gráficos geralmente é representado em duas dimensões. Tem gráficos que são representados em três dimensões, mas via de regra, né, até para fique a informação muito mais destacável e muito mais intuitiva, geralmente são em duas dimensões. E esse tipo de esboço em duas dimensões, que está grifado aqui em vermelho, é um eixo cartesiano. E nesse eixo cartesiano é importante reparar que determinado dado ele pode aparecer nesse eixo vertical e a informação aqui da coleta de dados no eixo horizontal. Quanto maior a barra, maior aqui é o dado que se espelha aqui no eixo horizontal. Tá? Então essa leitura desse gráfico de barras também é muito comum, é muito importante que o aluno tenha essa percepção. Então, trazendo aqui novamente aqui para os outros tipos de gráfico, nós temos também os gráficos de linhas, que também é espelhado no eixo cartesiano. Então aqui tem uma informação ascendente, tem uma queda, novamente uma ascendente, e assim vai de acordo com o gráfico. Esse gráfico também é muito comum para mercado financeiro, dá para visualizar de uma maneira ampla o que está acontecendo em termos de altas e de baixas, né, quando há um gap. Então isso aí é muito comum no mercado financeiro. Nós temos também aqui o gráfico de colunas. Esse gráfico de colunas também é muito comum para dados de população, em livros de geografia, aparece muito esse gráfico de colunas. Ele é muito intuitivo, ele é extremamente eficiente para visualizar as informações. E esse gráfico que não é tão comum assim, mas que também eu coloquei aqui como exemplo de tipo de gráfico, que é o gráfico de áreas. Uma determinada área espelha uma determinada informação. Outra determinada área é uma informação diferente, tá bom? Esses tipos de gráficos, é importante salientar novamente, que são os mais comuns. Existem outros tipos de gráfico que, devido aqui à limitação aqui do nosso material, né, não se tornou possível colocar. Mas o aluno, ele pode escolher um gráfico até para colocar dados referentes a um certo planejamento familiar, enfim, pode fazer N aplicações a respeito disso. E para finalizar, eu coloquei aqui algumas fontes que são essenciais para a pesquisa do aluno. Então, a primeira fonte que eu coloquei aqui, que não se pode deixar de passar quando o assunto é gráfico, é o IBGE. O IBGE, ele tem ferramentas muito importantes para a área da educação. Ele tem ferramentas tanto para os professores quanto para os alunos. E tem mapas, tem gráficos, então o aluno ele pode complementar a sua pesquisa a respeito de gráficos, que aqui aparece de uma maneira muito sintética, mas ele pode verificar no site do IBGE que há algo muito mais completo, né? E até explicações maiores a respeito do emprego dos gráficos. Vale a pena pesquisar a ferramenta do IBGE, particularmente a ferramenta do IBGE Educação. Um aplicativo que muita gente não conhece, mas que tem aplicabilidade muito boa, que é o Wolfram Alpha. Esse aplicativo, ele pode ser baixado em qualquer smartphone, não precisa ser um smartphone de uma tecnologia muito apurada, pode ser até smartphones simples, né? E traz em sua ferramenta várias matérias de matemática, dados de estatística,
E para cada cálculo, ele tem também um gráfico. Então, é muito importante para quem está verificando gráficos, essa ferramenta, o Wolfram Alpha. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de sites que se utilizam dos gráficos para uma determinada informação, para passar uma determinada informação. Então, nós temos o Ibovespa, né, e o IPEC. O IPEC, para quem não sabe, é o antigo Ibope, né? O Ibope, em janeiro de 2021, ele passou a não existir mais e agora figura no Instituto de Pesquisas Cananeia, da Instituto de Pesquisa Cananeia. Então, o IPEC ele é uma fonte muito confiável, né? E vale a pena visitar também o site dessa organização para fins de busca de dados, né? E para o aluno para a complementação dessa explanação pedagógica. Então está aí o nosso quadro mural e com isso aí eu encerro aí a nossa apresentação.